Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amém? Olha, a Bíblia, as Escrituras são palavras inspiradas por Deus, pelo Espírito de Deus, e diz ela que Deus não fará coisa alguma sem que antes avise os seus santos, os profetas. Quer dizer o seguinte, que as Escrituras mostram para nós as coisas que hão de vir. Você crer nas Escrituras, você está avisado, porque a Bíblia avisa a nós, as Escrituras avisam a nós as coisas que hão de vir. Então, ela fala a respeito do iníquo. A Bíblia chama iníquo, chama também o homem da iniquidade, o homem do pecado, o pequeno chifre, como está profetizado também no livro de Daniel, é o pequeno chifre, tá? Então, aqui nessa palavra, Deus está avisando que haverá um homem que terá um governo mundial. Vocês estão vendo que todas as movimentações da humanidade é para centralização em um único poder. Isso tem tomado o nome de globalização, até que virá um homem que assumirá o governo. Eu creio que grande parte do mundo estará sob o governo desse homem. Agora, esse homem, ele não vem somente por si mesmo. Ele vem, diz aqui, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quando a gente medita sobre a palavra de Deus, nós precisamos ter a ideia de realidades. A Bíblia não traz nada sem que haja verdade. É a palavra de Deus, é a verdade, é Jesus, o verbo que se fez carne. Então, fala aqui que da existência de Satanás, aquele que se opõe a Deus, que era um querubim ungido, que era o primeiro-ministro que se opôs a Deus e que se mostra lá no capítulo 4 de Mateus e de Lucas, se opondo a Jesus, né? Então, há essa realidade. Quem recebe Jesus como seu Senhor, ele também vai receber a revelação, o entendimento da existência de Satanás. Ele comanda hoje todo o sistema que se levanta contra Deus. Isso é segundo a eficácia. Então, esse homem vai ser um homem que vai ser dirigido não pelo Espírito de Deus, mas pelo próprio Satanás. E Satanás, ele é o pai da mentira. Jesus o batizou assim, né? Quer dizer, o denominou assim. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele não se firma na verdade, ele é o pai da mentira. E ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir. O ministério dele é só para isso. Por quê? Porque ele tinha tudo no céu, mas ele se rebelou contra Deus e ele foi destituído da sua posição. Daí para frente, ele passou a ser inimigo de Deus, inimigo de tudo que se chama Deus, inimigo de todos aqueles que creem em Deus, e o ministério dele é destruir toda a criação de Deus, porque para ele não tem mais volta. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, traz uma sentença contra Satanás. Fala que o fim dele é no lago de fogo, né? Onde o verme não morre, o fogo não apaga. Quer dizer, ele já está condenado, a sentença dele já está lavrada. E qual que é o propósito dele? É levar todos
os homens, né, toda a humanidade com ele, junto com ele, né, para destruição, para ferir o coração de Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse perecer, né, é por ação de Satanás, que quer que todos pereçam juntamente com ele, porque a sentença dele já está lavrada e não existe mais volta para ele, porque ele já tinha tudo com Deus. Ele se rebela contra Deus, ele quis adoração, que é um privilégio único a Deus, e então Deus o destitui, então não há mais lugar para ele no céu. E o propósito dele, matando, roubando e destruindo, é impedir que a humanidade venha habitar no céu junto com Deus. Ele se opõe, né? E ele faz isso com a mentira, né? Com o engano. A Bíblia diz que ele se transveste em anjo de luz, e os seus ministros, aqueles que o servem, se transvestem como ministros de justiça. Ele nunca vai se apresentar falando mal, falando que vai matar, que vai roubar e destruir. Não, ele sempre vai falar, os ministros deles, aqueles que trabalham para ele, consciente ou inconscientemente, falam de amor, de paz, de solidariedade, de democracia. Eles falam isso, né? Porque ele se transveste. Na verdade, ele é um louco, né? Que mata, rouba e destrói, que despedaça a presa. Então, ele vai, como o Espírito de Deus ungiu a Jesus, né? Ele andou no poder do Espírito Santo. O que vai acontecer? Vai também ser levantado um homem, né? Denominado Anticristo, que será ungido por Satanás. Ele vai fazer um paralelo, porque ele imita o que Deus faz, né? Então, e ele vai ser o iníquo, né? Um homem que vai ter toda a maldade, todo o mal nele, e o propósito dele é matar, roubar e destruir. E ele vai fazer um engano, ele vai enganar a humanidade. Diz aqui que o aparecimento do iníquo, quer dizer, ele vai se apresentar, vai aparecer, né, segundo a eficácia de Satanás. Então nele vai ter toda a mentira, e com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha bem, a mentira vai convencer grande parte da humanidade. Fala prodígios de mentira. Olha bem, o que é isso? São mentiras muito bem encaixadas, que vai levar as pessoas a crerem nas mentiras, né? Prodígio e sinais. Ele vai falar que vai poder e sinais. Quer dizer, essas mentiras vão produzir sinais e prodígios. Mas tudo isso é uma mentira, tudo isso é um engano. Para quê? Para matar, roubar e destruir, para levar a grande maioria da humanidade para o mesmo fim dele. É a vingança dele, para com Deus. Deus ama toda a humanidade. Então, prosseguindo aqui, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Olha bem, ele vai chamar o bem de mal, né? E o mal de bem. E lá em Isaías já fala, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, né? Então ele vai torcer a reta justiça, torcer aquilo que é bom, vai fazer parecer mal, e o que é mal vai parecer ser bom, e isso vai enganar as pessoas. E diz aqui, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Qual verdade? A verdade é
a palavra de Deus. Então, aqueles que estão firmados na palavra de Deus, que creem nas Escrituras, esses vão escapar. E esse prodígio de mentiras, esse prodígio de engano vai ser tão poderoso, que a palavra de Deus diz que se os tempos não fossem abreviados, até os eleitos não seriam salvos, seriam enganados. Olha bem, então vai ser o prodígio do engano, vão crer em sinais, não é? Em coisas acontecendo, vão crer em proposições lógicas da mente humana, né? Fala assim, isso não tem nada a ver, tem esse negócio, não tem nada a ver, que tem, né? Cada um vai querer viver a sua própria maneira, desviado da verdade de Deus, desviado dos propósitos, das regras de Deus, e vão cair nesta armadilha. É uma armadilha, né? O Satanás, ele nunca vai se apresentar da forma que ele é. As pessoas fazem uma figura aí de alguém com chifre, com rabo, com um tridente na mão, não tem nada disso. Ele vai enganar a mente e o coração dos homens, né? Por proposições lógicas, por afirmações que parecem verdadeiras, que convencem o coração dos homens, né? Que agradam a vontade humana, mas que é uma rebeldia contra Deus. Então, por que não acolher o amor da verdade para serem salvos? Então, a salvação, a vida com Deus, né? Ela virá por aquele que se firma na verdade de Deus, para aquele que ama a palavra de Deus e tudo faz para viver as regras de Deus. E prosseguindo aqui, e por esse motivo, por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que a humanidade não dá crédito à palavra de Deus, né? Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a verdade de Deus, aí o próprio Deus vai entregar essas pessoas chama operação do erro. Vão fazer coisas, vão viver de tal maneira desviados de Deus, que o coração deles vão sustentar o estilo de vida, o caminho que vivem, como se fosse de acordo com Deus. Então, muitos aí estão nascendo igrejas que se dizem evangélicas, mas pregam justamente uma mentira, pregam justamente aquilo que as pessoas querem ouvir e que satisfaz o ego humano e as suas concupiscências, quer dizer, os seus desejos desenfreados, e juram de pé junto que dão certo, porque o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável, os entrega à operação do erro, no erro achando que estão certos, no erro, né, na mentira achando que estão na verdade, né? E a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Deus não trabalhou sem sentido ou inutilmente, deixando para nós as Escrituras. Ele trabalhou, né, operou, levantou homens santos, para trazer a nós as Escrituras. Então essas Escrituras, elas são alvo de toda credibilidade. Então, os que são salvos, eles são firmados na palavra de Deus, eles são firmados na verdade de Deus, são firmados em Jesus Cristo. Então, tudo tem que ser conferido com a Bíblia, tudo que vem para o seu lado, você tem que conferir com as Escrituras, porque haverá prodígios, enganos, sinais que vão parecer verdade, mas que são sinais de engano, são sinais ilusórios,
São sinais que levam as pessoas à destruição, ao erro e à perda da salvação. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Não é? Então, vocês devem estar observando uma polarização na humanidade, no governo, nos governos, não é? Em homens de posição de governo. Então fala-se de esquerda e de direita, né? De conservadores, né? E de socialistas. Agora, olha bem, quem está procurando a verdade? Né? Quem já se opôs contra as Escrituras, se opõe contra as Escrituras reiteradamente, né? Promovem sedições contra Deus, porque aqui diz o seguinte, que ninguém de nenhum modo vos engane, está no verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane. A palavra de Deus diz para nós sermos simples como as pombas e astutos como as serpentes. Você não é um ingênuo, você não é um manipulável ao sabor das coisas dos modismos e das coisas que se veiculam aí, que a maioria aplaude, né? Você tem um porto seguro, você se firma sobre uma rocha, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, porque você ama a verdade de Deus. Então ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Quer dizer, a reunião com Jesus, né? O dia da salvação de todos aqueles que nele creem, né? Isso, né? Ele diz aqui, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é uma revolta agressiva e crescente contra Deus, que abrirá o caminho para o aparecimento do homem do pecado. Quer dizer, uma rebeldia agressiva e crescente a Deus e a tudo que se chama Deus. A Bíblia diz que o nome de Deus será blasfemado. Parece que nós estamos vivendo isso. Nós estamos, essas coisas estão ocorrendo diante dos nossos olhos. Olha, quem é Jesus para ser agredido da forma que vem sendo? O que é a Bíblia para que se levanta contra ela e quer tirar até ela da Biblioteca Nacional, tem que tirar o livro. Quem fez isso? Isso tudo é essa apostasia, né? Negam tudo que se chama Deus, blasfemam contra o nome de Deus e pregam e executam princípios flagrantemente contra o que diz as Escrituras, né? São abortos, né? Falam dos pobres, mas não tem nada a ver. Isso é só um engano, é só para manipular, é só para mentir, né? Vem corrupções de toda ordem, injustiça de toda ordem. Olha, nós estamos vendo essas coisas diante de nós. Agora, isso é um espírito atuante, que é o espírito do anticristo. Em espírito ele já atua desde o início, ele já vem se opondo contra Deus, mas agora vem a apostasia, que é uma rebeldia, uma revolta crescente e agressiva contra tudo que é Deus, contra tudo que se chama Deus. Para quê? Mudando a verdade e mentira, produzindo sinais e enganos
trabalhando com sentimentos egoístas humanos, né? Que as pessoas ficam muito bem confortáveis num estilo de vida que as satisfaz o ego humano, satisfaz os seus desejos mais estranhos possíveis, né? Então vai operar um engano. Percebam como as verdades que eram pilares da nossa civilização, elas sendo torcidas e com uma habilidade, né, sem igual. Mas como pode uma pessoa pensar assim, né? Isso é prodígio do engano, é prodígio da mentira, e isso é uma ação de Satanás para matar, roubar e destruir. Quem, né, se firmar na verdade, amar a palavra de Deus, vai se firmar na verdade de Deus, né? Então nós estamos vendo essa apostasia. Isso é uma preparação da manifestação do anticristo, do homem do pecado, e seja revelado o homem da injustiça, da iniquidade, o filho da perdição. Ele também é chamado filho da perdição, porque ele vai levar muitos a se perderem. Tudo dele vai ser, tudo que acompanhar ele vai ser perdido, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha, há quanto tempo está isso acontecendo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Primeiro, tiram Deus das escolas. Crianças não podem orar nas escolas, né? Tiram tudo que se chama Deus de repartições públicas. A grande maioria da humanidade não dão crédito às coisas de Deus, né? Não dão crédito, tão indiferente, porque isso é uma ação de Satanás para esfriar as pessoas, para tirar a visão da verdade, né? Era para que os templos estivessem cheios, para que nas ruas o povo andasse glorificando a Deus, para que houvessem orações em todos os lugares, para que Deus fosse glorificado em toda e qualquer situação. Mas não pode. Isso é uma vergonha. Não, isso aí é um fanatismo. Isso já está acontecendo faz muito tempo, não é? Pessoas elas já não oram mais, elas não reconhecem Deus na vida delas, se entregam a filosofias, não é? As religiões de toda a ordem, uma maior confusão que você pode imaginar, né? Há rituais de toda a natureza, mas desvirtuados da verdade de Deus. Falam em Deus, mas não adoram ao Deus que criou os céus, a terra, esse mesmo universo, e nem a Jesus Cristo. Inventam deuses para si. O homem se tornou um inventor de deuses, e vem aí homens de governo falam que não, o Estado é laico, quer dizer, não pode falar de Deus, não pode defender Deus. O Estado pode ser laico porque ele defende a liberdade religiosa, cada um serve a quem quiser servir, né? Adora a quem quiser adorar, mas as pessoas não são laicas. Todas as pessoas, elas têm uma base de fé, seja na mentira ou seja na verdade. Queiramos que todos tenham a base de fé da verdade, edificando a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, né? Então, se levantando contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o que quer dizer isso?
é que o coração, o umbigo do mundo chama-se Israel, e o umbigo chama-se Jerusalém, né? Que Deus tem essa particularidade ali, e Deus fala tão forte na nação de Israel, que no tempo antigo, o templo ocupava 1/4 do espaço da cidade. Olha, tudo neles era voltado para Deus, e eles são voltados para Deus, mas como rejeitaram a Jesus, né, as coisas ficaram diferentes, mas eles falam em Deus, e então eles dão primazia a Deus, mas não agora com o entendimento que deve ter. E tem o templo foi derribado, e nesse templo vai ser reconstruído, vai ser construído o terceiro templo, e vocês podem ver que já tem toda uma preparação, e nesse terceiro templo tem lá um trono, uma cadeira, que é a cadeira de Deus, que ele considera como a cadeira de Deus, o trono de Deus, e esse homem, né, o homem do pecado, o iníquo, né, o homem da perdição, o anticristo, ele vai se assentar nessa cadeira, e ele vai se declarar Deus, e ele vai reivindicar adoração para ele. Isso vai ser o ápice da rebeldia contra Deus, o ápice da mentira, o ápice do engano, né? E a Bíblia já avisa para nós estas coisas que vão acontecer. Agora, a apostasia é uma preparação, jovens sendo manipulados de toda ordem. Vocês podem ver que a mente se tornou reprovável, não é? Corações das crianças totalmente desviados, rebelde a pais e a mães e a todos aqueles princípios que os nossos antepassados traziam, porque eram tementes a Deus. Então, agora tem aqui um alerta também dizendo e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Só que esse anticristo, ele está sendo detido, ele não tem como avançar e já tomar a posição máxima dele, porque com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então há uma oposição a ele, há algo que o detém, ele não pode se manifestar plenamente, né? Então, né? Como? Quem o detém? Aqui é chamado o restringidor, aquele que segura, aquele que se opõe, aquele que apresenta resistência ao avanço da iniquidade. Quem é ele? É a igreja, através do Espírito Santo, que ainda prega esta palavra, que ensina a verdade de Deus, que avisa a humanidade as coisas que eu te vi, conforme as profecias e as revelações. Esse é o restringidor, é a tua oração que clama a Deus que levante governantes segundo o coração de Deus, que sejam guiados pelo Espírito Santo. Isso provoca uma resistência no mundo espiritual, e Deus então pode agir, e Deus age segundo a oração dos seus santos na terra, daqueles que estão firmados na verdade, né? Quando vem leis, você pode ver leis aí totalmente contra os parâmetros de Deus, a igreja se levanta homens e mulheres de Deus e dizem não, há uma restrição, há algo que detém,
porque estão firmados nos princípios da palavra de Deus, estão firmados na verdade de Deus. Mas isso, paulatinamente, isso vai sendo enfraquecido. Vocês podem ver, levantam-se para fechar igrejas, para calar a voz dos atalaias de Deus na terra, que são os pregadores da palavra de Deus. A você que ministra a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus, querem calar a voz. Na China já foi aprovado leis que não pode falar abertamente da palavra de Deus. Que é isso? Isso é a antessala do governo do anticristo. É uma preparação, não é? É uma preparação. Quantos cristãos, quantos missionários são martirizados, são mortos por falar a palavra de Deus? Quantos são ameaçados, perseguidos, maltratados, humilhados por falar a palavra de Deus? Isso é um levante de Satanás que se ira contra homens e mulheres de Deus, porque isso obsta, isso detém o seu avanço. Mas essa resistência, ela vai ser retirada. Como ela vai ser retirada? Vai ter o arrebatamento da igreja. Arrebatamento daqueles que estiverem vivos, serão arrebatados. A iniquidade crescerá tanto, os que creem serão tão apertados, tão perseguidos, tão ameaçados, que Deus, Jesus vai arrancá-los da terra. E Satanás já preparou uma desculpa para a humanidade como isso vai acontecer. Eles vão falar que vieram aí ETs, naves de ET, e abduzir esse povo. Isso é desculpa deles. Vocês podem ver que estão falando de ET. Eles falam de ET que não é ET coisa nenhuma. São demônios mesmo, são marcas de demônio. Então a justificativa é essa. Esse povo fanático, esse povo aí que fica falando essas coisas, veio o extraterrestre e levaram eles. Mas não, vai ser o arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos vão ser arrancados vivos, transportados vivos da terra, como Elias foi. Como Elias foi arrebatado num carro de fogo, como Enoque foi, Deus tomou para si. É Deus mostrando que essas coisas, que isso vai acontecer. Então, aí vai ter o ápice do governo. Aí a terra vai ser entregue ao governo de Satanás. E algo, o governo, como o governo vai ser entregue? Olha, homens de governo são consagrados a Satanás, são praticantes de ocultismos, de bruxarias, eles fizeram pactos com Satanás, e assumindo posições de governo, Satanás vai governar. Aí Deus se retira e deixa, porque a humanidade remanescente não deu crédito ao amor da verdade, foram entregues à operação do erro, foram enganados por Satanás, foram enganados e creram em todo prodígio da mentira, todo prodígio da mentira. Então vai ser estabelecido o governo de Satanás 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio vão ser uma maravilha, porque ele vai fazer isso, ele vai recuar na sua ação destruidora, na sua ação maligna, e parece que vai ficar tudo bem. Mas dos 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio, haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. Os homens procurarão a morte e não a acharão, e dirão aos montes: caem sobre nós.
porque abandonaram a verdade de Deus e caíram nas mentiras de Satanás. Aí quando Jesus volta, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. Isso pode soar estranho e forte para muita gente, e muitos podem até rir. Vocês acreditam nessas coisas? Paulo, através do Espírito Santo, escreveu essas coisas, avisando a igreja. E é função nossa, trabalho nosso, avisar a igreja, estar preparado para estas coisas, ser prudentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. Não deixe o engano te pegar. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que aquele que diz que virá, não tardará, ele virá. E muitos dizem, essa conversa já faz mais de 2000 anos que vai voltar e nunca aconteceu. Aí Pedro vem na sua carta e explica isso. Olha, alguns julgam demorada a vinda do Senhor, mas vocês precisam saber que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós estamos no terceiro dia, né? E as bodas de Caná, diz lá, ao terceiro dia, Jesus foi às bodas de Caná. Então tudo se mostra que vai ser nesse terceiro dia, no terceiro milênio, né? Muitos vêm marcando datas, ministérios, religiões marcando datas, porque voltará no dia tal, no ano tal. Isso aí Deus selou, Deus pôs selo. Nem o filho sabe, só o Pai sabe o dia e a hora que isso ocorrerá, né? Então, alegremos-nos em Deus que nos avisou, e nós não andamos tocados pelo medo, mas sim por nossa devoção e nosso amor a Deus, que é justo, fiel, santo e verdadeiro. A Ele toda a honra, toda a glória e adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba a palavra da verdade, para que aquele dia não te apanhe de surpresa. Haja luz sobre a tua vida, haja livramento sobre a tua vida, em